Olá, turma do sexto ano. Hoje nós vamos estar falando sobre a página 40 da apostila de História. Vamos estar falando sobre o Reino de Gana. Nós vamos estar estudando um pouco sobre alguns reinos, né, da África. A África é um continente, ele é super interessante, tá? Nós temos dentro do continente africano povos que fizeram uma grande diferença aí durante a expansão, né, durante a busca de comércio entre o século V. Nós falamos sobre a Roma, um império super grande, e este império ele foi um império que buscou, de todas as formas, conquistar não só territórios, mas também certas riquezas, certos produtos que não tinha em Roma. Mas não somente a Roma, tá? Nós vamos estar vendo que depois, aí, com o passar do tempo, alguns países dentro da Europa buscam de todas as formas novos produtos. E a África é um lugar que eles encontraram. Eu vou estar compartilhando aqui a minha tela com vocês. Fiquem atentos, porque nós vamos estar falando um pouco sobre cada conteúdo, tá? Então, o Reino de Gana, nós vamos ver que os primeiros vestígios dessa civilização, elas são da data do século II, depois do nascimento já de Cristo, tá bom? No século IX, o Reino de Gana acabou se destacando na exploração de grandes reservas de ouro. Então, nós podemos dizer que Gana, ela acabou enviando, né? As pessoas iam atrás deste ouro, e o que era super importante para os outros territórios, tá? Aqui nós vamos ver também que o Império de Gana acabou se enriquecendo, porque ela ficava mais para baixo, né? No sul. Então, ela tinha aquela rota comercial transariana, né? Que vai falar sobre a parte de baixo da África, tá bom? Muitos viajantes africanos visitavam este reino, que ficou conhecido como Terra do Ouro. E o reino de Gana estava no processo de decadência e foi anexado pelos povos também de Mali, tá? Que passou a controlar este comércio. O que vocês têm que entender, o que é importante, é que tudo neste período que nós estamos vendo, aí, ó, a partir do século X, envolve muito estas rotas, tá? Rota de comércio. Nós vemos neste mapa, o mapa das rotas comerciais, Gana também tinha a sua rota, porque ali ela era muito forte com a questão do ouro, tá? Mas aqui neste mapa nós vamos estar vendo que são vários impérios, né? Cada um representado aqui por uma cor, mas aqui nós estamos vendo Gana em laranja, e vocês podem perceber que nós temos as rotas marítimas que saem de alguns pontos africanos. As rotas transarianas, elas saem de Gana, percorrem por todos os lugares aqui do Egito, passa pelo Saara, tá? Ela chega também em Cartago, que nós já falamos também, que é muito próximo ali da região onde os romanos também tomaram conta por um tempo, por um período, tá? Então, aqui nós vemos todas as rotas, tá? Rota marítima, rota da seda, porque era muito importante essa busca deste pano para alguns territórios. Então, aqui nós estamos conhecendo algumas rotas. Na página 41, eu quero que vocês estejam atentos, porque tem duas perguntas para vocês estarem respondendo, ok? Na página 41, vai estar pedindo para vocês olharem este mapa, e a primeira pergunta, a vai estar falando aonde se encontra o reino de Gana. Este reino de Gana, vocês podem estar comparando com este daqui, porque o de vocês não está pintado, mas o reino de Gana fica aqui. E o que continua pedindo? Que você faça, depois de pintar, né, o mapa de vocês e colocarem na agenda a cor do mapa, e vocês vão estar escrevendo o reino de Gana. Na segunda, na B, eles vão estar pedindo para você colocar uma rota possível, e vocês vão ter que estar consultando este mapa aqui para preencher o de vocês.
comercial de um produto que vai sair daqui de Gana e vai até Constantinopla. Constantinopla vai estar aqui. Então, você vai fazer uma rota como se fosse esta daqui. Você vai sair daqui para chegar até Constantinopla. Aí você decide qual a rota melhor que você acha aí, se é terrestre ou se você pode ir por um período, né, por um tempo terrestre e depois pegar o mar, tá? Entenda que o mar é de grande importância, porque eles conseguiam fazer o transporte através de navios, tá? De barcos, embarcações. A C vai estar pedindo para vocês estarem identificando aonde vai ficar a China. Então, vocês têm que achar Pequim no mapa de vocês e fazer um trajeto, só que aí é terrestre, você não pode passar pela água. Você vai sair, então, de Pequim até o continente africano, tá? Aí você vai colocar aí no próximo África e Pequim, que é uma rota que você vai estar fazendo, ok? Na próxima pergunta, vai estar falando, depois de observar bem o mapa, responda, qual foi o papel do comércio no contato entre diferentes povos e culturas? Nós temos que ver aí que conforme os povos foram se encontrando, eles tiveram que fazer rotas, não só marítimas, mas como terrestre também. E com isso eles acabaram se aproximando cada vez mais. Isso é importante, porque eles estão aí começando a buscar novos produtos. Nem todos os lugares têm todos os produtos necessários. Nós vamos ver aí mais para frente uma grande corrida de todos os países ali da Europa atrás de produtos diferentes, que não têm suas terras. Então, a gente vai estar conhecendo. Esta é a importância, tá? Deste período aí e desta corrida, né? Pelo mar ou pela terra, essas rotas eles tiveram que inventar, criar, né? Inventar não, criar de todas as formas. Qual a melhor estratégia para eles estar conseguindo chegar até os produtos que eles gostariam de ter? Lembre-se, eles tinham que correr atrás, porque no lugar onde eles moravam não tinha. Então, acaba se fazendo ali a compra, a troca que vai acontecendo entre vários territórios, tá? O reino de Gana, por meio das rotas comerciais, mantinha relações comerciais com vários povos do deserto e com o norte da África. As trocas comerciais exigem a invenção de um modo de transporte, a construção de rotas marítimas ou terrestres. Olha aí a resposta da segunda pergunta. Aqui está dando para vocês o que vocês têm que estar colocando lá. É claro, com as palavras de vocês, tá? Conforme se cria esta questão de contato um com outros povos, então eles tinham aí que começar a fazer com que eles pudessem chegar de uma forma mais rápida. Então eles acabavam construindo rotas, tá? Ou marítimas ou terrestres. O interesse comercial de um povo pela produção de outros nos aproxima. Se eu não tenho, eu busco aquele recurso, tá? E o reino de Gana foi super importante aí para conquistar e também para fazer as trocas, ok? Nós vamos conhecer agora, isto já na página 42, sobre o reino da Etiópia. Antes disso, eu quero que vocês fiquem bastante atentos, porque na página 42 vai estar falando sobre o reino de Gana. Eu preciso que vocês leiam para poder estar respondendo a tarefa, tá? Da página, deixa eu só confirmar. Vocês vão ter que estar fazendo a tarefa 26, tá? Vocês vão fazer a leitura, porque é interpretação de texto, você vai tirar as respostas dentro do reino de Gana, ok? Aí depois a gente vai estar discutindo na aula quando nós estivermos juntos, ok? Então vamos falar um pouco agora sobre o reino da Etiópia. Falamos sobre o reino de Gana, que está dentro de uma rota marítima ou terrestre, conquistando também ali novas pessoas, novos povos, porque era uma terra que tinha uma terra conhecida como ouro, e ouro era super importante, tá? Agora no reino da Etiópia, localiza-se ao nordeste do continente africano, em uma região denominada Chifre, né, da África, e a segunda nação mais populosa da África, e a 10ª maior em extensão. Neste pedaço, né,
que nós vemos aqui da Etiópia, que está dentro do continente africano, foi lá que foi encontrado. Nós já falamos, eu acho que no primeiro bimestre, sobre a Lucy, né? O Australopithecus, o fóssil que foi encontrado, e ele é denominado de Lucy, né? Por ser feminina, do sexo feminino, e foi lá que foi encontrado também algo bem importante. Então, se diz que o berço da humanidade é lá, e na Etiópia que foi encontrada também esses restos, né? Esses fósseis deste Australopithecus, ok? Deixa eu só passar aqui, a gente continuar. O que é importante também vocês saberem da Etiópia? Eles passaram aí um processo muito difícil durante vários tempos, tá? Nós encontramos os povos da Etiópia, nós encontramos até falar sobre ele na própria Bíblia, tá, gente? Que fala sobre a rainha de Sabá, que foi se encontrar com Salomão. Então, ela também está lá. A Etiópia está sendo relacionada também na Bíblia, tá? A rainha Sabá foi se encontrar com Salomão. Então, o que nós temos também mais aqui para poder ver? O café, gente. O café que é tão popular aqui no Brasil, também é um produto da Etiópia, que foi trazido pelos portugueses aqui para as nossas terras, tá? O café é nativo das terras das altas da Etiópia, onde era cultivado e comercializado com os árabes. Quem são os árabes? Nós vamos descobrir já já. Desde o século VIII. Inicialmente, este comércio era feito com o Egito e a Europa. Está vendo que a Europa já está envolvida neste comércio? Busca de dentro desses povos, desses reinos, tá? Quando se fala de África, não é somente um reino. São vários reinos dentro do continente africano, ok? Então, havia grupos dentro do Império Árabe que não consumia a bebida do café por acreditarem que era contrária aos ensinamentos do profeta Maomé. Professora, quem é esse povo que estava envolvido ali, que estava dentro da Etiópia? São discípulos. Como Jesus tinha os seus discípulos, Maomé, um homem, ele acabou fundando esta religião, tá? Ele era um árabe, ele acabou fundando uma religião, tá? Ele era um líder político, profeta da religião muçulmana. Ele diz que teve um sonho onde Alá, que seria Deus, passava todas as regras e algumas leis que deveriam ser cumpridas. Então, as pessoas começaram a seguir Maomé. Então, Maomé ele acabou tendo vários e vários discípulos, tá? E essas pessoas começaram a levar o islamismo para outros lugares. E um dos lugares que eles levaram foi o continente africano. Algo interessante também para falar da Etiópia e do próximo reino que nós vamos falar, é que mesmo antes de Roma, se lembra quando Roma era politeísta e acabou virando monoteísta, aceitou a fé cristã católica, aqui esses povos da Etiópia e os de Ascum ou Axum, eles já tinham se convertido, tá, ao cristianismo. Então tinha uma certa dificuldade aí entre os próprios povo da Etiópia com os muçulmanos, porque são duas religiões totalmente diferentes. Nós vamos ver agora as relações da Etiópia com o mundo muçulmano. As relações que sempre existiram entre os povos das duas margens do Mar Vermelho, isto é, árabes e etíopes. E os etíopes modificaram-se com o avanço do Islã. Por quê? Eles estavam pregando algo que eles não acreditavam, eles não criam, eles criam no cristianismo. Aqui nós estamos falando de duas relações entre. Quando você ouvir falar Islã, muçulmano, são as mesmas pessoas. Árabes, muçulmanos, Islã, são as mesmas pessoas, ok? Então tinha uma certa dificuldade aí para ele estar se comunicando, de estar aceitando algumas coisas, mas conviviam. No decorrer já do século VIII, a Etiópia permaneceu a senhora incontestável do Mar Vermelho. O que significa isso, professora? Rota comercial também, tá? A Etiópia ela também dominava as rotas pelo Mar Vermelho, por esta região que nós estamos vendo aqui no mapa, tá? Então, a venda que tinha das coisas comercializadas dentro da Etiópia estava sendo dominado por eles. Porém, a partir da segunda metade do século VIII, nós não vemos mais nada falando sobre os etíopes fazendo este comércio no Mar Vermelho.
Então, o que se acredita é que os árabes acabaram tomando essa rota da mão dos etíopes e acabaram tomando conta disso, tá? Durante, então, todos esses séculos, desde o século VIII até o século XIV, quem exerceu poder absoluto sobre esta região do comércio foram os muçulmanos, tá? E acabou isolando de vez a Etiópia, tá? Dentro do próprio território, porque os muçulmanos acabaram tomando, eles eram muito fortes na questão do comércio. As pessoas vinham de fora e acabavam tendo contato mais com os muçulmanos do que com os próprios africanos, porque os muçulmanos tomaram conta de vários pontos, tá? Dentro da África, ok? Agora nós vamos estar falando sobre o reino Ashum ou Ascum, tá? Que está na página 44. Este é um reino também com várias coisas muito legais da gente estar estudando. Tá vendo aqui, ó, o chifre da África, aqui que ficava a Etiópia, tá? Assum ficava aqui um pouco mais para cima. Então, nós vamos estar conhecendo um pouco mais, porque aqui vai estar falando também de um povo, de um reino super próspero, com várias coisas para vender, e o pessoal ia atrás deles, tá, gente? Para conquistar aí o máximo de produtos possíveis. Então, nós vemos aqui as rotas comerciais, tá? Que chegam até o continente africano, em várias partes do continente africano, no próprio Egito, ia para a Europa também, Petra para Jerusalém, para Meca, tá? Tebas. Então, tinha um grande controle comercial também. E várias rotas, tá vendo? A gente passa, eles têm rotas por terra e tem rotas pelo mar. Professor, a gente vai ver muito sobre isso? Sim. Você ter domínio no mar para fazer o comércio é super importante, tá? Nesse tempo, o que importava é você conseguir ter as rotas e ter cuidado, porque outros povos, outras pessoas, outros continentes se interessavam também por este comércio. Então, tinha muitos piratas, tá, gente? Muitos piratas que acabavam levando esses produtos durante as viagens, tá? Vamos lá? Vamos conhecer um pouquinho sobre Ashum ou Ascum. Acredita que no século V antes da era cristã, olha lá, ó, os povos originários da Península Arábica entraram no continente africano através do Mar Vermelho. Então, olha lá, ó, os árabes entraram também aqui neste reino, tá? O comércio dos árabes com o reino de Ashum contemplava a elite social e consumia produtos considerados de luxo. Olha como é importante. Eu não tenho, porém eu busco. Como incenso, tecidos finos, pedras preciosas que eram trocados por marfim, escravos, tecidos. Opa, escravos? Como assim? Sim, nós já falamos sobre isso. Alguns reinos da África, eles, além de vender toda essa questão aqui, ó, de marfim, tecido, perfume, um monte de coisa, tinha a questão dos escravos, tá? Eles guerreavam entre eles, entre reinos, e o reino que perdia acabava virando escravo do outro. O que eu faço com esse escravo? Eu vendo para o árabe e vendo também, mais para frente, eu vendo também para os europeus, tá? E isto acaba rendendo muito dinheiro para eles. Peles e penas raras. Lembre-se, nós estamos falando da África, com vários animais lindos que não tem em outros lugares, que não tem em países europeus, que não tem na Península Árabe, né? Então, a gente tem que ver aí que este comércio é muito forte. Como é que era este reino? Então, vamos lá. A partir do fim do primeiro século da era cristã, Aksum torna-se a capital do reino da Etiópia. Olha lá, já junta-se tudo. Em uma substituição à antiga cidade de Evá, provavelmente localizada no território da atual província de Tigre. No terceiro século da era cristã, altamente desenvolvida, a antiga cidade de Aksum é sede de um dos 4 reinos do mundo ao lado de Roma. Lembra-se lá de Roma, que era um império enorme, conquistou vários povos, várias terras,
escravo para todo lado, eles tinham, independente de cor, eles tinham, eram escravos, tá, gente? O que acontece? Aqui nós vemos, né, que o Egito também, ela acabou sendo em 332 a.C., até o ano de 30, na era cristã, permaneceu sob o domínio grego, governado por Ptolomeu, um general de Alexandre Magno, logo depois, até 395, o país permaneceu sob o domínio de Roma. Roma acabou dominando, né, a Grécia dominou todos aqueles lugares, mas aqui, Aksum não. Era um reino muito parecido com o Império Romano, para você ver a importância deste reino, ok? E o que nós temos mais para poder aí compreender sobre o reino de Aksum? Ele foi o primeiro, fora da influência de Roma, a adotar o cristianismo. Etiópia, gente, e Aksum, tá? Porque eles estão muito próximos. Eles pegaram como religião, é claro que outros povos, o próprio povo que está lá dentro, alguns aceitam o cristianismo, outros acabam partindo para o Islã, outros acreditam em vários deuses, mas o importante é destacar que eles receberam a fé cristã, tá? Mesmo antes de Roma se tornar cristã, tá? Então, por volta do século V da nossa era. Isso aconteceu mais de um século antes de o profeta Maomé estabelecer as bases do islamismo. Então, só depois que o Islã chegou, bem depois, mas eles já eram cristãos, tá? É claro que depois algumas pessoas acabaram também indo para o islamismo, mas este reino, ele era cristão. A maioria dos reinos, gente, só para vocês entenderem, são reinos politeístas, tá bom? Acreditavam em vários deuses. Olha lá, o comércio crescia devido às caravanas de mercadores vindos das diversas regiões da África. Lembre-se, a África é muito grande, então eles vinham de lugares diferentes para fazer o comércio ali dentro de Aksum, tá? Com o comércio, as aldeias cresceram, se transformando em grandes cidades. Por que se transformaram em grandes cidades? Se transforma-se em grandes cidades, gente, porque você está tendo rendimento. Então, você acaba saindo de aldeias, pequenas aldeias, para crescer, né? O império vai ficar grande aí. Produtos que eram comercializados em Aksum. Produtos como marfim, chifre de rinoceronte, as próprias especiarias, pele de hipopótamo, tecidos, carcaças de tartarugas, os escravos, vinhos, taças e óleos e a cerâmica. Alguns dos produtos que as pessoas buscavam neste reino, tá? Algo super importante, super legal de saber, tá? Grandes construções em Aksum. Axum ou Aksum. Gente, como veio povos diferentes para habitar neste lugar, nós vamos ver que a cultura acabou se misturando, tá? A mesma coisa lá de Roma. Você lembra quando vieram os gregos? Teve aquela mistura de cultura e os romanos acabaram pegando a cultura também dos gregos. Isso é super importante. A herança cultural se faz presente nas obras gigantescas deixadas pelos seus habitantes, com traços de um misto de culturas provenientes do helenismo, islamismo dos egípcios. A relação com os povos enriqueceram ainda mais as técnicas de manipulação de metais ornamentais dos templos, além de objetos como os anéis, tesouras, espadas e punhais. Porque eles tinham o metal, mas não dominavam. Porém, conforme foram aparecendo outros povos, eles começaram a dominar, tá? Essa questão do metal. Machados, fósseis, então várias técnicas eles aprenderam com outros povos. Vamos ver uma, né, das coisas que eles acabaram construindo, ó. Lá existem 7 obeliscos, são monumentos comemorativos típicos do Antigo Egito. O Egito também, professora, andou por lá? Sim. Então, geralmente são constituídos de um pilar de pedra em forma quadrangular, de 20 e poucos metros de altura, de espessura estreita, como se fossem grandes lâminas de pedra. Gente, isto é muito legal. Influência do Egito, tá? Dos povos egípcios. Para constituir suas grandes obeliscos, os trabalhadores de Aksum, ou Axum, né? Vou ficar falando isso toda hora, mas tudo bem, só é a pronúncia. Tinham que dominar com grande habilidade a técnica de cortar e trabalhar pedras duras, como basalto, granito e mármore. Tinham de arrancar das pedreiras
monólitos imensos de várias centenas de toneladas e transportá-las até o local onde seriam esculpidos e erguidos. Ninguém sabe por que esses monumentos foram erguidos, talvez era usado como morada, tá, dos mortos. Nós não temos certeza do porquê que foram construídos, mas que é algo super interessante, porque olha o trabalho que dava você ter que tirar o granito, algo super pesado, levar até o lugar e depois esculpir, tá? Nós temos aqui uma igreja, gente. Isto é uma igreja que foi construída cristã, tá? Nós temos até aqui em cima a própria cruz, né, representando o cristianismo. Aqui são os portugueses que quando chegaram, tá, nessas terras, gente, ficaram assim admirados com todas. Vocês vão estar vendo isso na página 46, 45, quando os portugueses dão de cara aí com algumas construções e ficam admirados com tudo isso, tá? Aqui é a visão, nós vamos ver aqui na página 45, vocês vão estar lendo. Um padre, ele acaba ficando encantado, tá? E acaba relatando o que viu. Então, vamos lá. Ao chegarem no fim do século XV, os portos africanos do Índico, os portugueses se encantaram com a semelhança das casas que ali havia com aquelas que eles estavam acostumados na região portuguesa. A igreja de São Jorge é impressionante. Em forma de cruz grega, ela parece mergulhar com suas 12 paredes num amplo vão quadrado escavado na rocha. Gente, foi escavado na rocha. Isso não foi pouco trabalho, não. Foi muito, tá? As 11 igrejas cristãs encontradas em Axum não tinham sido construídas segundo as normas convencionais que a gente faz, erguendo-se paredes com fileiras de tijolos ou pedras, umas sobre as outras. Os axumitas construíram-se sobre a própria rocha, gente. Eles foram esculpindo na própria rocha. Então, as 11 igrejas foram construídas dentro dessas rochas. Isso é super interessante, tá? Então, aqui, gente, é só para a gente estar tendo ideia. Depois nós podemos discutir mais sobre este assunto, mas o que vocês têm que ter em mente. Continente africano, a gente não pode falar, vários povos que moram dentro deste continente, nós não podemos ter aquela questão, eu só lembro dos escravos. Não, nós temos grandes reinos dentro deste espaço, deste continente, com culturas muito parecidas, com línguas muito parecidas, porém com um comércio muito forte, tá? Eles tinham muitos produtos para oferecer para outras regiões. E nós vemos que até os portugueses, os europeus iam até eles, tá? E outros também iam até eles em busca de todos esses produtos que eles tinham. E qual a melhor forma? As rotas. Rotas marítimas ou rotas terrestres, mas eles existiam uma rota que eles poderiam estar fazendo trocas, né? Eu compro o seu produto, você compra o meu produto. Então, ali eles faziam trocas de seus produtos, tá bom? Para finalizar, eu quero que vocês estejam fazendo, desculpa que eu coloquei 27, 27, a 27 e a 28, tá? Eu vou estar fazendo a leitura com vocês. E quando nós estivermos reunidos juntos, a gente vai estar tirando aí todas as nossas dúvidas. Então, vocês têm a 26 para estarem fazendo, não é a 28, a 26 e a 27. A 26 vai falar sobre o reino de Gana. Vocês vão ter que estar lendo a página 42 e estar respondendo, tá? Interpretação de texto puro. Vocês não precisam fazer mais nada, é só interpretar, tá bom? O que vocês vão ter que fazer na próxima página 27? Grandes construções em Axum. Então, vamos lá. Qual foi a reação inicial dos portugueses ao chegarem aos portos africanos do Oceano Índico no final do século XV? Gente, eles ficaram encantados. Mas eu quero que vocês leiam, tá? A página 45 e 46. E depois a gente vai estar fazendo a correção deste trabalho, ok? Bonitos? Fiquem com Deus e até a próxima.